Hoje vamos falar um pouco sobre um dos principais escritores brasileiros, Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido mesmo como Machado de Assis. Ele foi escritor, romancista, contista, entre outros, e bruxo. Mas calma aí que eu já vou explicar essa história para vocês. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839, no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul, em uma família humilde e com poucos recursos financeiros. Agora, eu já te conto uma curiosidade. Machado de Assis também ficou conhecido pelo apelido de o Bruxo do Cosme Velho. Bruxo, pela sua genialidade em nos fazer refletir sobre aspectos da alma humana ao descrever personagens e diferentes aspectos da realidade brasileira de sua época de modo atemporal, e Cosme Velho pelo bairro de onde veio. Assim, a expansão da carreira de Machado se desenvolve em paralelo com a expansão da economia da sociedade brasileira. Ele tem como base para seus textos os contextos sociais da sociedade brasileira oitocentista e que ganha concretude na sua obra, fazendo constantes alusões e jocosidade diante das principais ocorrências sociais e políticas, como a independência, a abdicação, a maioridade, a conciliação, a Guerra do Paraguai, a Lei do Ventre Livre, a abolição, a proclamação da República e a Guerra de Canudos. Sobre sua carreira de escritor, ele iniciou na revista A Marmota, mas ele também passa pelo Correio Mercantil e o Diário do Rio de Janeiro. E através dessas revistas conhece diversos escritores como Casimiro de Abreu e Quintino Bocaiúva. Casa-se aos 30 anos com Carolina Augusta Xavier de Novaes, uma portuguesa muito culta e que apresenta a Machado escritores ingleses e portugueses. Eles permanecem casados por 35 anos até a morte dela. Alguns relatos afirmam que ela foi o grande amor de Machado e ele teria sofrido muito quando ela faleceu, e eles não tiveram filhos. Ingressa na carreira do serviço público no Diário Oficial e depois na Secretaria de Agricultura, conciliando a carreira de funcionário público e de escritor em início de carreira. Mais maduro, encaminha-se pela ficção, atingindo plena maturidade no realismo de cunho moral. Segundo descrição de Alfredo Bozzi, ele é apontado como o maior romancista brasileiro, sendo destaque no realismo ficcional, no qual foi o maior e o mais equilibrado tom. Outra curiosidade: os livros escolares têm por tendência colocá-lo na escola literária do realismo. No entanto, a tradição crítica de Machado de Assis se direciona em não enquadrá-lo em limitações das escolas tradicionais, por ele exceder essas divisões e ir além dessas fronteiras, uma vez que ele não segue essas convenções do realismo do século XIX. Por isso, precisamos ter um pouco de cautela no contato com as obras de Machado de Assis, uma vez que pelo seu vasto campo literário fica difícil colocar qualquer limite ou rótulos políticos, religiosos, literários e até mesmo filosóficos. Mas, para enriquecer esse vídeo com detalhes da vida de Machado de Assis, eu usarei diferentes autores que concordam ou não nessa perspectiva. O importante mesmo é aprendermos mais e mais sobre quem foi esse escritor tão gigante que faz parte da nossa história. Inúmeros estudiosos, como John Gladstone, especialista em literatura comparada, considera Machado de Assis o maior contista da literatura brasileira, estando à altura de Maupassant, Chekhov e Henry James. Machado de Assis iniciou sua carreira de contista por volta dos 40 anos. De todas as revistas que publicou, o destaque foi para a Gazeta de Notícias, que publicou seus contos mais memoráveis. E, como conta o pesquisador inglês, estão entre esses contos O Espelho, Noite de Almirante e Teoria do Medalhão, que foi um dos primeiros que ele publicou nessa revista. Outros estudiosos afirmam que os seus contos tiveram inspiração nos textos do escritor Edgar Allan Poe.
Machado de Assis tinha uma mente muito perspicaz e amava anedotas. Era observador das minúcias mais superficiais e tinha o dom de fazê-las importantes. Apreciava autores que escreviam fábulas curtas e ironias do âmbito moral. Também escreveu para as mulheres. Sim, Machado de Assis escreveu vários contos para elas, numa espécie de espírito orientador no aspecto literário delas. Mas tudo isso sem chocar a sociedade patriarcal com seus valores. Através desses seus textos, ele incentivava as mulheres a terem uma vida mais produtiva além das tarefas do lar. Ele publicava nas revistas femininas o Jornal da Família e a Estação. Então, podemos perceber que Machado de Assis nasceu numa casa muito simples e tinha o sonho de ascender socialmente, e ele conseguiu destaque na carreira como escritor. No entanto, ele não se identificava com a classe abastada da sociedade e, por isso, constantemente retratava a classe burguesa em seus textos. Em 1897, seu talento e entusiasmo para a literatura o fizeram apoiar a criação da Academia Brasileira de Letras, do qual se tornou o primeiro presidente. Já pulando para a etapa final da sua vida, Machado viveu seus últimos anos muito doente. Após a morte de sua esposa, a condição de sua saúde piorou e a solidão o levava a manter as rédeas do próprio corpo e da mente. Em meio às crises nervosas e convulsões que chegavam sem avisar, tentava manter uma rotina normal de trabalho, de artesão das letras e constantemente era convidado para reuniões e jantares. Sendo cuidado pelo médico Miguel Couto, que lhe receitava brometo e homeopatia, sem sucesso, começava a diminuir sua presença nos eventos. Em 1908, Machado de Assis morre aos 69 anos de idade, cercado de amigos íntimos que, entre outros, estavam Mário de Alencar, José Veríssimo, Coelho Neto, Raimundo Correia, Rodrigo Otávio e Euclides da Cunha. Segundo relatos, ninguém suportava mais ver o seu sofrimento e ninguém suportaria ver sua partida, tamanha a estima que tinham por ele. É isso, pessoal! Por hoje contamos um pouco da vida de Machado de Assis, esse escritor tão grande da nossa literatura brasileira. Eu espero que vocês gostem e se houver algum fato curioso da vida de Machado de Assis que eu não contei aqui, conte nos comentários, compartilhe e até o próximo vídeo. Até lá, pessoal!